Olá a todos, eu hoje decidi fazer aqui um vídeo sobre um último livro que eu li, porque foi um livro tão duro, tão cruel, tão agoniante e aflitivo, que eu achei que não seria suficiente colocar algumas frases e algumas palavras na minha página de Instagram. Como vocês sabem, eu costumo partilhar as leituras que faço no Instagram, não sei se é do vosso interesse ou não, mas eu também faço isso com o objetivo de incentivar a leitura ou eventualmente alguém que tenha o mesmo gosto de livros que eu, pelo menos que se identifique com as partilhas que eu faço e que diga, olha, afinal eu também gostei deste livro, olha, eu não gostei tanto deste livro, e que se identifique com as minhas leituras, que eventualmente até possamos depois trocar algumas opiniões e até nos aconselharmos mutuamente. Este é o objetivo que eu tenho e também, claro, que divulgar outros autores e outros livros, neste caso que eu leio. Mas se acharem que não faz sentido e que não gostam de ler opiniões, mas preferem ver um vídeo, eu posso tentar fazer um esforço de fazer algum vídeo, só que não sei sinceramente se terei tempo para isso. Porque às vezes eu não coloco logo a fotografia no momento, e se fizer um vídeo vai ter que ser alguma coisa ali no prazo de 2, 3 dias após acabar o livro, porque senão há muita coisa que eu depois posso me esquecer. Quando é um livro que me marca, isso não acontece. Agora, quando é um livro assim, acaba por ser muito mais fácil eu esquecer-me da história e do nome das personagens. Mas poderei fazer, portanto, partilhem também, deixem nos comentários ou até mesmo enviem uma mensagem privada pelo Instagram que eu vou ter interesse em saber. Em relação a esta última leitura, como eu disse, foi uma leitura para mim muito difícil, não no sentido de chorar, apesar de eu ter deitado uma lagrimita no final do livro, em relação aqui a uma situação mais específica desta história, mas o que realmente mais me marcou ao ler este livro foi toda a tortura que é indicada ao longo do livro, as descrições, até porque para mim um livro tem que ter descrições. Eu sei que existem muitos leitores que não gostam de um livro com muitas descrições, mas para mim se não houver uma descrição, eu não digo tanto de um sítio, de um local, mas se não houver a descrição de um sentimento, de uma sensação, eu acabo por não me sentir lá, na história. E por isso eu dou muito valor a esse tipo de livros. Acho que são muito mais ricos, que nos transportam muito mais facilmente para a história. E este livro tem muito isso, muito. Eu pessoalmente gosto muito dos livros que me fazem aprender alguma coisa, ou então biografias, porque estou a ler uma história verídica e é impossível criticar uma história verídica. Impossível. Para mim devia de ser proibido criticar uma biografia, porque é a história daquela pessoa, não há o que criticar. Ou se gosta ou não se gosta, não é? Ou uma vida que tem muito para contar ou não, mas a verdade é que é uma biografia. E, aliás, eu para mim acho que não se devia de criticar nenhum livro, porque todos eles têm uma riqueza, não é? E todos eles deram trabalho a escrever. Todos eles, à partida, têm que estar bem escritos porque foram corrigidos por revisores profissionais. Mas, claro que existem livros que nós gostamos mais, outros que não gostamos tanto, uns que nos marcam, outros que não nos marcam. Eu, pessoalmente, de livros que me marquem à séria são muito poucos. Já me emocionei com alguns, não são muitos. Aliás, devo dizer que para me emocionar num livro é muito, muito difícil. E este livro que eu vos trago emocionou-me. Só no final, embora toda a parte mais cruel do livro tenha sido do início até praticamente ao final da história. Mas antes de continuar, o livro que vos trago é este, Depois do Inferno. Eu ainda não percebi muito bem porque este título, porque ao longo do livro toda a história é de facto um inferno. Não há o Depois do Inferno. Eu percebo que o Depois do Inferno isto é a história é uma história verídica, atenção. É a história que se calhar muitos de vocês já conhecem, a história da Michelle Knight, que foi uma jovem de 21 anos que foi sequestrada nos Estados Unidos. Aliás, é a história de 3 raparigas que foram raptadas e enclausuradas neste caso a Michelle, durante 11 anos.
É uma história conhecida, pelo menos passou em todas as televisões a nível mundial, mas a história não se foca só na parte da tortura e das violações que a Michelle passou. A Michelle, e neste caso as outras duas, a Amanda e a Gina, que passaram ao longo de todo o tempo que viveram naquela casa. A história portanto, começa a contar desde a infância da Michelle, e pode-se dizer que desde a infância que a vida da Michelle foi de facto um inferno. Portanto, desde o início até ao final do livro é um inferno. Incluindo a parte final, apesar dela ter sido depois libertada, não é? Isto não é um spoiler, porque isto é uma história verídica, eu acho que grande parte de todos nós já conhecemos. Eu pelo menos acompanhei as notícias na altura na televisão, e ela conseguiu escapar, felizmente, mas mesmo no final ela passa por momentos difíceis em relação à parte do filho dela, e portanto eu acho que o livro é todo um inferno, não há depois do inferno. Mas eu, claro, compreendo o título, não é? É depois dela conseguir a liberdade. A história, portanto, isto sem dar spoilers, porque este livro tem mesmo que ser lido. Eu podia estar-vos aqui a contar a história toda, mas este livro tem que ser lido para perceberem a dimensão dele. Eu acabei por ver o filme na altura, e acompanhei as notícias e vi o documentário e vi tudo isso na época. Claro que não era mãe naquela altura, mas não interessa, e nem de longe nem de perto que me marcou da mesma maneira que me marcou este livro ao ler a história. Isto é escrito na primeira pessoa, na Michelle, que foi a primeira vítima, e tudo o que está aqui descrito é completamente agoniante, aflitivo, desesperante. Eu no final deitei, ainda chorei um bocadinho, sim. Para mim é muito difícil chorar nos livros, mas até porque aqui a revolta sobrepôs-se à tristeza. A revolta é tanta ao longo do livro, é impossível nós chorarmos, porque nós sentimos-nos revoltados. É angustiante esta história. E eu só não li o livro mais rápido, eu só leio à noite, li em 3 noites. E só não li o livro mais rápido porque à hora do almoço ou depois do jantar, que são períodos que eu também costumo ler, eu sentia-me agoniada. Eu começava a ler o livro e já não conseguia. Dava-me mesmo a volta ao estômago, embrulhava-me o estômago. E por isso às vezes tinha que esperar ali uma horinha para digerir a comida e depois voltar a ler, depois de jantar. Esta história começa com a infância da Michelle, que desde o início teve uma vida infeliz. Ela vinha de uma família pobre. Ela chegou mesmo a viver numa carrinha, ela, os pais e os irmãos. Mas a certa altura eles acabam por também conseguirem ter uma casa, uma moradia. Ela cuidava, aliás, dos irmãos, os pais não cuidavam dos filhos. Ela, como era a irmã mais velha, acabava por cuidar deles. E a certa altura a casa dela tem cerca de 18 pessoas ou mais morarem lá, todos eles familiares, uns mais distantes, outros mais próximos, mas aquilo era uma confusão total. E o que acontece é que a Michelle desde muito cedo acabou por ser violada por um sujeito que estava a viver lá em casa também, acho que era um tio, não quero estar a mentir. Era um familiar, mas não era o pai nem a mãe. E começou... eu até estou na dúvida se não era o padrasto. Agora estou... Não era o padrasto, porque nessa altura os pais ainda não se tinham divorciado. E ela começou por ser violada 2, 3 vezes por semana. Era uma criancinha. E as descrições que ela faz aqui são muito duras. E depois, a certa altura, ela acaba por se envolver com um rapaz, que esse romance também não dá em nada, e engravida dele, e tem um filho muito nova, e esse filho, que é o Joey, acaba por ser a felicidade dela. Portanto, eu acho que é o momento auge da vida dela, é de facto aquele tempo que ela viveu com o filho, que foi muito pouco, antes dela ser raptada, porque quando ela é raptada, o filho tem 2 anos e meio.
a certa altura eu acho que é o padrasto, portanto os pais depois divorciam-se, e a certa altura o padrasto acaba por agredir o filho, o Joey, e ela acaba por ter que levar o miúdo para o hospital, e as assistentes sociais acabam por desconfiar de que a criança está a sofrer agressões domésticas, não é? E portanto acabam por lhe retirar o filho. Essa parte para mim foi muito difícil. Eu sou mãe. Eu saber, estar a ler a história, a ler o amor que ela sente pelo filho, não é? As dificuldades, tudo o que ela faz por ele. E mesmo assim a criança é-lhe retirada. A única coisa que lhe dá alento, não é? Que lhe dá de facto ânimo é aquele filho. Foi muito difícil, mesmo muito difícil. Mas pensam que isto é a parte mais difícil do livro? Não, estão enganados. O livro continua sempre a subir em termos de angústia e de tristeza. Não obstante de toda esta infância muito sacrificada, a parte em que ela teve depois, quando te retiram o filho, ela acaba por encontrar um trabalho onde tentava vender droga. Enfim, ela chegou a dormir debaixo da ponte, chegou a não ter de comer durante vários dias, era uma sem-abrigo. E à parte disto, ainda é raptada, mais tarde. Portanto, já ela é raptada com 21 anos, mas ela era muito franzina, muito pequenina, e toda a gente olhava para ela mesmo com 21 anos e achava que ela tinha 11, 12, 13 anos no máximo. E ela é raptada pelo pai de uma amiga dela. Portanto, uma pessoa que ela conhecia, pelo menos de vista, de fotografia, de ouvir a amiga falar com o pai ao telefone. E a Sariel Castro, o pai da amiga, acaba por raptá-la e convencê-la a levá-la a um sítio que ela procura desesperadamente, porque ela naquele momento já está a tentar ter a criança para ela de novo. E ela, portanto, tem uma reunião com essas assistentes sociais, e se ela faltar é como se estivesse a ignorar a necessidade e o amor que tem pelo filho. E, portanto, ela aceita essa boleia e, portanto, ela acaba por ser raptada por esse monstro, porque não tem outro nome. E tudo isso é angustiante, porque faz-nos pensar, não é? Como é que, neste caso, ela é raptada por uma pessoa que supostamente ela conhece, que não lhe vai fazer mal, que é o pai de uma amiga. Ela entra dentro da casa dele, tem lá fotografias da amiga, e portanto tudo isto, apesar da casa ser um chiqueiro completo, ela sente que está na casa dessa amiga, e que a amiga está a chegar, ou que já chegou. E então, de um momento para o outro, ela vê-se raptada, enclausurada num quarto, acorrentada, enfim, acontece de tudo o pior. Desde lhe colocarem uma piuga suja na boca, fecharem-lhe a boca, colocarem-lhe um capacete, virá-la ao contrário, pendurada, ficar dias e dias sem comer. Depois há uma situação de um cão. Esta é uma característica que eu tenho mesmo que referir, porque quem não gosta de ler livros em que torturam animais, então não leiam este livro, porque o livro não fala sobre isso, mas há uma situação em que, enfim, em que um animal, eu não queria estar a dizer muito, não é? Mas que acaba por ser vítima também da monstruosidade do homem que a rapta. Dou muito valor para já quem tem coragem de escrever biografias, porque eu acho que é se exporem completamente. Neste caso, neste livro, Depois do Inferno, o que é macabro não é as descrições de ele violou assim ou ele violou assado, não é isso, é o sentimento dela, é as coisas que ela sente, a manipulação que ele faz psicológica com ela, isso sim, tocou-me muito, mesmo muito. Ela ter uma porta aberta e saber que se pode sair, mas ao mesmo tempo que ele pode estar ali e ser uma partida, ele estar a testá-la. Essa manipulação, isso é muito pior do que uma tortura física, a meu ver. O que mais me custou neste livro houve aqui, além da parte dolorosa, das descrições
que estão feitas acerca da tortura e dos sentimentos, do desespero delas, as três, neste caso, mais da Michelle, porque é narrado por ela. Foi sem dúvida a facilidade de perceber, não que já não soubesse disso, mas perceber como é fácil, não é, sequestrar neste caso uma miúda de 21 anos. Agora imaginem como será uma criança, não é? Muito mais fácil. E a maneira como ela foi enganada é desesperante, é de ficarmos a pensar. É impossível não refletir sobre este livro, porque pode acontecer a qualquer um. Obviamente nós achamos sempre que isto acontece só nos Estados Unidos, mas também já aconteceu cá, não é? Temos o caso, por exemplo, eu digo sempre que ele é Rui Pedro, mas ele é Pedro, não é? Do Pedro, já há não sei quantos anos, já perdi a noção. Onde houve aquele rapaz, que para mim é o culpado, como é óbvio, para mim e para qualquer outra pessoa, que está livre, não é? Que é o Afonso, que se recusou a dizer o que quer que fosse em tribunal. Como é que é possível? Como é que é possível que a última pessoa que viu a vítima, neste caso a criança desaparecida, o Pedro, não ser obrigada a falar em tribunal, a dizer o que é que se passou? Como é que é possível ser-lhe permitido o direito ao silêncio? E, nesse caso foi algo que também me fez muita confusão, não é? Além de toda a negligência por parte da polícia nessa altura, e, enfim, mas não estou aqui para falar disso. Neste caso aqui, é a facilidade com que aquele homem, aquele monstro, porque nem se pode dizer que é um animal, porque este homem, um animal seria um elogio, não é? Como é que este monstro, a facilidade com que ele consegue convencer estas jovens a entrarem na carrinha dele de livre vontade, a irem à casa dele, porque de facto ele é o pai de uma das amigas delas. E ver a descrição da Michelle, a explicar as torturas pelas quais passou, eu até fico cansada, porque é tão angustiante ler este livro, é tão duro, é impossível uma pessoa ficar indiferente a ler esta história. É impossível, por mais que se já estivessem a terem ficado a par de toda esta história, ao ler a narração dela, a descrição do que ela passou, que é muito mais do que o filme. No filme as coisas acontecem muito mais rápido. Eu quando vi o filme não fiquei com a mesma percepção que fiquei depois de ter lido este livro. Este livro é muito mais cruel, muito mais frio, muito mais duro. Geralmente os livros são sempre assim, não é? Mas é inexplicável, só lendo. Por isso, aconselho. Deixo aqui esta sugestão de leitura para quem gosta de livros assim, fortes, que marquem. Eu pessoalmente adoro livros que me marquem, e com que eu aprenda. Daí eu gostar tanto dos históricos, de eu gostar tanto das biografias, das histórias verídicas. E os romances fazem-nos sonhar, não é? Por isso, estes são os meus gostos. Se vocês também gostarem de históricos, de biografias, de histórias reais, de histórias sofridas, acima de tudo, com que nos façam aprender a valorizar mais o outro, isso são histórias que me fascinam, e por isso é aquelas que eu acabo por dar a primazia e acabo por ler mais. Este tornou-se um dos meus favoritos, um dos que marcou, e por isso aconselho. Beijinhos e boas leituras!